hoje estou assim, meio na ideia de falar de comprimento tudo isso tem a ver com integral, né? Então, não sei se está dentro das expectativas ou se vocês têm outras questões mais urgentes com as quais a gente deva lidar. Se está bom por aí. Bom, ninguém disser nada. Em princípio, o comprimento é o que a gente sabe medir, né? O comprimento é o que a gente mede, né? Quando você faz alguma outra medida, geralmente passa por um comprimento. Então, bom, para nós, então, vamos pensar assim, a reta real, zero, né? Se você tiver o intervalo AB, então B menos A é a medida do comprimento. Vou pensar assim também, né, que no plano, se você tem um segmento aqui, que eu vou desenhar bonitinho assim, com B1 maior que A2 maior que A1 e B2 maior que B1, mas não precisava, né? Então aqui você tem esse comprimento que é Pitágoras, né? Raiz quadrada de A2 menos A1 ao quadrado mais B2 menos B1 ao quadrado. E que se você fizer no espaço, então aqui você vai ter, vamos dizer assim, o ponto A1, B1 forma esse cara daqui, e aqui em cima você tem então o C1, aí você pode ter aqui o A2, B2 e aqui em cima, né, o C2. Então você tem, né, para medir esse tamanho daqui, o quadrado dele é A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Depois você soma com o quadrado do C1 e você tem esse comprimento aqui, né? Ou se você quiser esse comprimento aqui, então você faz A2 menos A1 ao quadrado mais B2 menos B1 ao quadrado mais C2 menos C1 ao quadrado e tira a raiz quadrada. É Pitágoras também. Todo mundo está de bem com isso aqui? Tá tranquilo, então. Bom, aí quando a gente vai pensar no comprimento de curva, a gente tem um problema que é dizer o que é uma curva. O que é uma curva? Não é uma questão, se você parar para pensar, quer dizer, quais os conjuntos do plano do espaço são curvas? Tem uma unidimensionalidade aí que precisaria ser definida. Para não entrar nesse assunto, eu vou supor que as nossas curvas, né, são parametrizadas.
Eu tenho uns colegas da física que gostam de chamar isso de movimento. Né? Quer dizer, você pensa uma coisa assim, né? Você pensa a curva como sendo uma função que a cada elemento do intervalo AB associa um elemento de R2 ou R3. Tá? Aqui podia ser um intervalo qualquer, né? Quer dizer, aqui a gente pode pensar assim, vou botar um intervalo qualquer aqui, né? E aqui vou supor que dentro desse intervalo tem um intervalo fechado AB. Então a gente pode dizer que o comprimento de C, no caso aqui eu vou me referir, vou botar isso assim, para dizer que é C percorrida de A até B. Né? Quer dizer, aqui você tem o intervalo I, tem a curva C, aqui assim, né? Aqui você tem o A, tem o B, aqui você tem o C de A, aqui o C de B. Isso aqui pode estar no plano do espaço. Eu dou aquela pausa por experiência, porque, claro que vocês foram tão viciados desde pequenininhos de olhar uma curva como gráfico de uma função, que é difícil voltar à coisa básica, que a curva é a trajetória de uma partícula. Então, você tem isso aqui, né, você tem um pontinho que está andando no espaço e está descrevendo a curva. E a variável, que é o tempo, está aqui, ela está na nossa cabeça. Sempre foi assim. Tá certo? As curvas são assim. Quando você desenha e não tem um gráfico de uma função, não tem coordenadas, não tem uma coisa assim bonitinha, que quando você olha na vertical só tem um ponto aqui em cima, não tem nada disso. E se você pensar no processo de desenhar, tem um tempo que está variando, que é uma coisa misteriosa, que a gente não sabe nem dizer claramente o que é, mas tem o tempo passando. Agora, quando você olha no software, né, o tempo, você tem um cursor aqui se movendo, que é o tempo passando, e o negócio acontecendo. Você vê no vídeo, em todas as coisas, tem o tempo passando ali. Mas ele não faz parte da curva. Ele é a variável. Tá? Então, uma curva, quer dizer, aqui, em cada instante t, você tem aqui o ponto C de t, que tem coordenadas x de t, y de t e, eventualmente, z de t. Quer dizer, a curva tem existência anterior às coordenadas, mas uma vez que ela está aí, você pode dizer, não, eu vou botar, se ela está no plano, eu boto um sistema de coordenadas x, y, em cada instante t, eu tenho aqui o x de t e o y de t. Tá legal? O fato dela ser dada assim tem, bom, além da vantagem dela poder ter autointerseções, dela poder até ter bicos, né, torna simples a questão do comprimento, porque o comprimento, né, o que eu vou fazer? Se eu tenho um computador, tem essa função aí, então eu vou pegar, vamos fazer um desenho aqui, uma situação simples. Digamos que esse daqui corresponde ao A. Então, esse aqui é o x de A, y de A. E, na verdade, você vai fazer o quê? Vai pegar o tempo, o intervalo AB, vai chamar o A de A0 e vai criar aqui os pedacinhos A1, AN igual a B, e aí você vai pegar A1, A2, A3,
A4, já perdi A5, A6, A7, A8, A9, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A10, AN. E aí, para cada tempo aqui, aliás, aqui seria talvez melhor eu chamar, né, de T0, vamos chamar, mudar os nomes deles, né, T0, T1, TN aqui, TN, né, então aqui seria o X de B, Y de B. E agora, claro, você vai aproximar em cada trechinho, né? Você tem aqui o ponto X de TI menos 1, Y de TI menos 1, que é esse aqui. Aqui você tem o X de TI, Y de TI. E esse pedacinho de comprimento você vai fazer a raiz quadrada de X de TI menos X de TI menos 1 ao quadrado. Se tivesse Z, a gente punha o Z também, né? Mas vamos ver Y de TI menos Y de TI menos 1 ao quadrado, vai tirar a raiz quadrada e vai somar isso de I igual a 1, né? I igual a 1, que aqui é o T0, até N, e isso é aproximação. Tá legal? Não há nada mais óbvio do que isso. Então a gente pode pensar assim: para cada partição P a 0, vou botar escrever assim. Cada partição do intervalo, você associa o comprimento L de CP igual a esses caras aí, né? Somatório. Aqui era T0, né? Somatório de I igual a 1 até N de... Eu posso abreviar isso assim, ó. Comprimento de C de TI menos C de TI menos 1, tá? Quer dizer, esse aqui é o ponto C. Esse cara daqui é o C de TI, esse daqui é o C de TI menos 1, e isso aqui é o comprimento, esse comprimento ali. Que certamente esse cara é menor ou igual que o comprimento de C. Qualquer que seja a definição que eu tenha de comprimento de C, é o menor caminho entre dois pontos, é uma linha reta, um segmento de reta. Então eu estou substituindo o trechinho do comprimento pelo comprimento do segmento, claro que ficou menor ou igual. Então eu posso definir assim, ó, L de C é igual ao supremo do conjunto dos L de CP com P aqui, na verdade, né, L de C, vou botar o AB aqui. Tá legal? Porque só pode ser, né? Então, eu estou fazendo as aproximações. Quanto
melhor for a minha aproximação, mais perto eu devo estar do comprimento. Então, se existir o comprimento, é isso. Claro que isso pode... Repara, eu não preciso fazer nenhuma hipótese sobre a curva. Eu posso, então, ter coisas completamente loucas. Eu posso ter um comprimento infinito, porque se a curva começar a dar saltos e tal, pode acontecer, mas é uma boa definição. Aqui não tem nenhuma garantia, na verdade, né, se eu não falei nada sobre a continuidade da curva, de que esse comprimento seja finito. Mesmo se a curva for finita, é possível você construir uma curva contínua com comprimento infinito. Contínua num intervalo de tempo finito. Mas não importa. A ideia que eu vou chutar aqui sem muita... sem entrar muito em detalhe, é o seguinte. Não é verdade o seguinte, ó, eu gostaria de escrever o seguinte, C de TI menos C de TI menos 1, que é esse cara daqui, ele é esse vetor aqui, né? Ele não é igual, eu gostaria de escrever ele assim, como C', eu vou usar um ponto, C ponto igual a C', é mais para vocês se acostumarem, porque quando você pensa em movimento de partícula e mecânica, é mais comum usar o ponto do que a linha. C ponto de alguém, quer dizer, você pensar assim que tá, quer dizer, se você fizer esse cara daqui deveria ser o quê? Deveria ser C de TI menos C de TI menos 1 sobre TI menos 1, que é a velocidade média. Mas quando você está num movimento no plano não é também, mas é mais difícil de ver o exemplo. Do espaço é muito simples você ver um exemplo. Imagina que você sobe em espiral. Tá, uma rampa assim. Então, não é verdade, em geral, que se você pegar 2 pontos da rampa e fizer a velocidade média ali, ela vai ser a velocidade que você vai ter em algum instante. Tá? A situação mais evidente é a seguinte, imagina que você subiu um andar. Vamos ver, você fez assim, deu a volta e chegou aqui. Você subiu um andar. Você nunca andou na vertical, não tem velocidade vertical. Mas a sua velocidade, se você está em cima, você chegou exatamente acima desse ponto, né? Não devia ser bem, devia ser mais assim, tá? Então você foi e chegou acima do ponto que você estava. Então a variação da posição é vertical, mas você obteve isso com velocidade nunca vertical. Esse é todo o segredo das ladeiras. Numa ladeira você sobe sem subir assim. Tá? Então isso aqui, em geral, não vai ser verdade, não vai poder escrever assim. Mas é verdade o seguinte, que se você fizer C de TI menos C de TI menos 1, menos C ponto, até do próprio, vamos dizer, TI menos 1, deixa eu escrever isso melhor. Se você fizer assim, se você olhar para a diferença entre esse e esse,
Vamos botar aqui um cara qualquer. Vou botar o TI-1. Aliás, eu deveria multiplicar ao contrário, né? Rigorosamente, quando a gente escreve escalar vezes o vetor. Então, vou botar... Entendendo que esse cara aqui é o vetor velocidade. Não sei se todo mundo... Se tem gente que já morreu porque eu falei de vetor. Eu não estou vendo a cara de todo mundo aí, não. Está tudo bem aqui com o vetor velocidade? Velocidade média e tal. Em princípio, é a mesma... Você tem um vetorzinho, né, multiplica pelo inverso do tempo, você tem um vetor velocidade média, que no limite vai ser a velocidade. Na verdade, ó, esse cara daqui, né, se eu pegar o C ponto de t, quem é o C ponto de t? É o limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, c de t mais h, menos c de t. O que é isso aqui? Em coordenadas, ó, isso é o limite, quando h tende a zero, de x de t mais h menos x de t, que é a primeira coordenada disso. Eu boto o h para dentro. Boto o h para dentro aqui. E agora esse limite vai ser a derivada dessa e a derivada dessa. Então eu sei, posso pensar no vetor velocidade como sendo isso. Você olha a componente, a primeira componente, a segunda componente, são funções de uma variável, cada uma das duas, você olha as duas derivadas, junta as duas, você tem um cara que você chama de vetor velocidade. Eu estou dizendo o que é a velocidade. Então eu estou pensando assim, que eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, aí eu tenho a flechinha assim, que é o vetor AB. Que em coordenadas eu posso pensar esse vetor como dado, vamos dizer, se A é igual a A1, A2 e B é B1, B2, então eu dou o AB como sendo B1 menos A1, B2 menos A2. Então, se eu andar aqui assim, e isso daqui for a minha posição no tempo A, e esse daqui for a minha posição no tempo B, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser x de B menos x de A, que é o B1 menos A1. E aqui y de B menos y de A. É o que representa esse vetor aqui. Tá bom? Bom, mas isso aqui é o meu vetor de deslocamento. Agora eu divido o vetor de deslocamento pela variação do tempo. Então eu divido isso aqui por B menos A, que é o tempo foi de A até B. E isso daqui me dá, vamos dizer, a velocidade média do tempo A ao tempo B. É um vetor velocidade média. Tá? Quer dizer, significa que se eu pegar esse vetor aqui, andar, parar em A, apontar esse vetor, ele vai apontar para B. E se eu andar com esse vetor como velocidade, um tempo B menos A, eu vou chegar exatamente em B, num movimento retilíneo uniforme. Tá legal? Quem tá fazendo Física 1 tem que saber do que eu estou falando. Né? E quem não tá fazendo Física 1 pode pensar que talvez valha a pena fazer uma matéria de Física mais para frente,
para ter mais firmeza nessas coisas. Né? Bom, então, isso daqui é o vetor velocidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, quando eu faço... Vou pensar assim, vamos dizer, a velocidade em A seria o limite quando B tende a A, né? Essa aqui é a velocidade média de AB, da velocidade média de AB. Quer dizer, eu deixo esse ponto parado, faço esse ponto vir para cá, a velocidade média vai tender para a velocidade instantânea. Então, é isso. Então, aqui, olha, o que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou dizendo é que quando eu estou aqui no tempo t, aqui no tempo t mais h, a minha variação, esse aqui é o c de t mais h, esse aqui é o c de t. Então, eu tenho essa variação aqui, ó. C de t mais h menos c de t. E eu tenho a aproximação dela pela velocidade, que é pegar o quê? A velocidade. Esse cara daqui não é a velocidade. Esse cara daqui é o h vezes a velocidade, que é o que eu estou chamando de c ponto de t. Eu pego a velocidade, tá? O c ponto de t é igual ao limite. Vai ficar ruim aqui, né? Aqui eu posso dizer assim, né, que o c ponto de t é igual ao limite quando h tende a zero de 1 sobre h c de t mais h menos c de t. É uma... Então é o vetor velocidade. Então é possível aqui, ó, isso aqui está muito ampliado, isso aqui é uma ampliação, o h é muito pequenininho. O vetor velocidade, na verdade, né, que é esse c ponto de t, o c ponto de t deve ser um cara enorme aqui, ó. Tá? Eles estão um em cima do outro, mas tem uma separação para a gente enxergar os dois. Tá, esse cara é o vetor velocidade, mas como o h é pequenininho, eu multiplico ele por h e dá esse pedacinho aqui, que é uma aproximação desse. Então o que eu estou dizendo é que esse cara daqui é aproximado por c ponto de t vezes h. Quer dizer, por h vezes c ponto de t. Eu sempre tenho a tentação de dizer que eu acredito nisso como eu acredito em Deus, mas seria uma mentira, porque como eu não sou crente, né, eu tenho que dizer eu acredito mais nisso, aí pode ser uma blasfêmia e tal, mas, tá bom? Mas a gente acredita muito nisso, né, porque a ideia de velocidade instantânea é exatamente que isso daqui é uma aproximação muito boa. O quão boa ela é, significa o seguinte, olha, se eu pegar a diferença, quer dizer, se eu fizer c de t mais h menos c de t menos h c ponto de t, que é esse errinho aqui, isso aqui vai para zero, claro, né? Porque é contínuo, esse menos esse vai para zero, aqui estou multiplicando por h vai para zero, não tem graça nenhuma. Mas se eu dividir por h, quer dizer, se eu botar no microscópio, né, se eu ampliar como está aqui, quer dizer, se eu fizer 1 sobre h vezes isso, repara, isso aqui é esse cara. E esse aqui é o c ponto de t. Dizer que isso vai para zero é a própria definição do c ponto de t. Então isso aqui tende a zero quando h tende a zero. Quer dizer, na verdade, esse erro é muito pequeno.
E ele é suficientemente pequeno, e eu não vou entrar no detalhe agora, para a gente dizer que a gente pode substituir, né, vamos dizer, porque cada um é pequenininho, mas o fato de eles serem pequenininhos não garante que se eu somar todos esses erros, eles não dar uma coisa grande. Mas aqui, olha, ele é pequeno no sentido de que ele dividido por H é pequeno ainda. Quer dizer, ele é da ordem, né? Essa diferença aqui, ó, vamos chamar assim de epsilon de t, né? Esse cara é pequeno. Mas essa diferença C de t mais H menos C de t menos H C ponto de t é igual a H epsilon de t. Quer dizer, esse cara é pequeno, mas essa diferença é ele vezes o H, que é pequeno. Tá? Quer dizer, tipicamente pensa assim, H igual a B menos A sobre N. Na hora que você está pensando aqui do tempo A até o tempo B. Isso aqui é N, esse é H. Então, ó, você teria uma coisa aqui que é da ordem do epsilon de t, quer dizer, isso aqui seria assim, epsilon, digamos que tenha um epsilon que seja meio que comum a todos aqui. Epsilon B menos A sobre N. Aí você vai ter N erros desse tamanho. Quando você somar os N erros, esse N vai embora, você tem um B menos A que é limitado, mas ainda tem o epsilon que é pequenininho, então isso fica pequeno. Essa, mais ou menos, grosso modo, a explicação pela qual eu posso dizer o seguinte, que se eu pegar esse cara e no lugar dele eu colocar somatório de igual a 1 até n de TI menos TI menos 1 quer dizer, intervalo de tempo vezes a velocidade em norma, né? Quer dizer, o tamanho do vetor velocidade. Isso aqui é positivo, pode sair. Isso daqui ainda é bem parecido com isso. E a ideia é que quando esses caras ficam menores, esse erro fica menor ainda. E que, no limite, essa soma e essa daqui vão para o mesmo lugar. Só que se tem derivada contínua, então vou pensar tudo com derivada contínua. Se C tem derivada contínua, isso realmente é muito parecido com isso, e os dois tendem para o mesmo lugar. Só que esse cara daqui é, na realidade, uma soma de Riemann para a integral de A até B desta função aqui, que é, o que é a norma do vetor velocidade? É a rapidez, é a velocidade escalar. Então, quando você quer saber a variação do espaço percorrido, o espaço percorrido, você pega a velocidade escalar e integra em relação ao tempo. E aí você tem quanto que você andou. Inclusive, se você tiver andado um pouco para frente, parado e voltado para trás, você vai contar o tempo, o espaço da ida e o espaço da volta. Se você der várias voltas no autódromo, você vai contar tudo que você andou. Tá? Quer dizer, esse aqui é o tudo que você andou. Então esse cara daqui é que a gente chama de comprimento vamos dizer, da curva.
entre A e B. Tá, essa integral aí. Eu matei um pouco a explicação, mas a justificativa está razoável aqui. A questão é esse epsilon ser independente do t. Então, em princípio, isso quer dizer, você desenhou uma curva, você tem a função x, a função y, a função z, que dão vamos dizer, a projeção do movimento em cada um dos eixos, você deriva em relação a cada um dos três. Com essas derivadas você tem a velocidade, e a norma dessa velocidade é a velocidade escalar que você integra em relação ao tempo para ter o espaço percorrido. Tá legal? Faz sentido? Eu prefiro falar assim do que me restringir a uma coisa que a gente faz, que é com funções de uma variável, né? Vamos dizer, se a sua curva, se C de t for igual a t f de t, aí você tem um gráfico assim, né? E aí, em cada ponto aqui, ó, você vai ter a componente x é t e a componente y é f de t. Então, você vai ter x de t igual a t, y de t igual a f de t, o vetor velocidade x ponto de t, y ponto de t, é igual a 1 f' de t. E aí o comprimento vai ser a integral de A até B da raiz de 1 mais f' de t ao quadrado dt. Tá, mas é um caso particular dessa ideia mais geral. A gente pode inventar, assim, um caso simples, mas depois vou comentar ele. Você pode pegar uma função que você sabe que tem uma descontinuidade, por exemplo, assim, menos 1, 1. Essa função aqui veio da derivada dessa daqui. Então você poderia pensar alguma coisa assim. Mas isso nunca acontece, porque se tem limite, vamos dizer, se a função é derivável, se os limites existem, eles têm que ser iguais à derivada. Mas a gente pode criar uma função com derivada descontínua que a gente conhece, né? Que é essa, assim, né? F de x igual a x2 seno de 1 sobre x, por exemplo. Essa daqui vai ter f' de x igual a 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x. Quando x tende a zero, isso aqui vai para zero, mas isso não tem limite. Tá? Mas esse é um exemplo muito assim, porque só acontece num ponto. Tá? Mas a gente tem tem um matemático alemão do século XIX, Weierstrass, 1800 e coisa, segunda metade do século XIX, ele mostra que existe uma função, existe f, intervalo AB, em R, contínua
em todos os pontos e sem Então existem coisas piores do que... Isso não incide diretamente no exemplo da derivada, mas é uma sinalização de que você pode construir coisas piores. Você pode, por exemplo, montar uma função cheia de pontos assim. Vamos dizer, tá, com um monte de pontos de descontinuidade desse tipo, e aí ela vai ter derivada em todos os pontos, mas a derivada vai ter um monte de descontinuidades. O quão descontínua pode ser a derivada é uma boa pergunta. Não sei se eu respondi Tá? Porque a derivada, quando ela é descontínua mesmo, não tem limite. Porque se a derivada existe no ponto, se o limite existir no ponto, ele é igual à derivada. Então, a derivada não pode ter descontinuidade evitável. Tá? Mas, em princípio, aqui, quer dizer, a gente tem aí exemplos de funções que têm derivadas descontínuas, né, e você pode ir criando um monte de pontos de descontinuidade da derivada. E aí, vamos dizer, não é que o teorema não valha se a derivada tiver algumas descontinuidades. Só que a demonstração que a gente faz vai ter que levar isso em conta. Tá? Mas aqui eu estou mais preocupado em a gente entender que a gente pode, pelo menos para curvas de classe C1, que tem derivada primeira contínua, tudo bem, porque, em geral, quando você está pensando em movimentos assim, você tem velocidade e tem aceleração. E se você tem aceleração, é porque a derivada tem derivada, quer dizer, a velocidade tem derivada. E se a velocidade tem derivada, ela é contínua. Então não está tão ruim a gente só definir o comprimento nessas circunstâncias. Porque você pode dizer, bom, se eu estou estudando um movimento e tem aceleração, quer dizer, tem no sentido, não é de ter da aceleração ser não nula, tem no sentido, eu posso definir a aceleração em todos os pontos, então a derivada, a velocidade é contínua e essa fórmula aqui está valendo sem problemas. Ok? Bom, vou deixar isso como uma ideia feita aqui. Vou passar para a área. Já gastei mais tempo aqui do que eu pretendia. Mas nem sei que horas são. Então, área. Área... Aliás, uma coisa que a gente tem que ter claro, né, que geralmente quando a gente está pensando em matemática, a gente não pensa nas unidades. Então a gente usa número, né? A área é dada por um número, o comprimento é dado por um número, o volume é dado por um número, mas fica implícito que é dado em unidades de comprimento, de área, de volume. Né? Os físicos são bem ciosos disso. Os gregos até tinham um certo mal-estar em relação a isso. Houve épocas, inclusive, que você escrevia, era comum, vamos dizer, você dizer assim, quando você escrevia assim, isso aqui indicava que você tem uma coisa de volume, tem um cubo aqui. Então, quando você tem um número, aqui tudo bem, um número. Agora aqui, ó, parece uma área. Então era comum
chamar esse cara aqui de B plano, para ficar claro que esse cara aqui era bidimensional para multiplicar por esse para dar uma coisa tridimensional, entendeu? Hoje a gente já perdeu completamente o pudor e não usa mais falar nisso. Mas, bom, vamos à área. A área, né? Então, vamos dizer, você está aqui no plano, você definiu uma unidade aqui, vamos pensar a mesma unidade aqui. Então, esse quadrado aqui tem unidade 1. E o que eu sei é o seguinte, se eu pegar aqui e botar 3 e 2 aqui, eu sei que 2 vezes 3 são 6 e que a área é o produto desse por esse. Se eu botar um número... Se eu botar um número A aqui e um número B, eu vou botar assim um A e um B, esse comprimento CAB já é uma coisa meio discutível, né? Tá legal? Quer dizer, imagina que eu tenho aqui a unidade, aqui é 1, aqui é 1. Vou botar o 1 mais para cá, né? O 1 está aqui. Então, nem o A nem o B são múltiplos inteiros de 1. Eu sei o seguinte, que eu posso dividir, né? 1 é igual a n vezes 1 sobre n. Então eu sei que, vamos dizer, que 1 vezes 1 é igual a n ao quadrado vezes 1 sobre n. Se o A fosse igual a P vezes 1 sobre n e o B fosse igual a Q vezes 1 sobre n, beleza, né? O AB seria igual a PQ, que é N2, 1 sobre N2, né? PQ, 1 sobre N2. E aí, vamos dizer, esse daqui se compara com esse, né? AB dividido por 1 vezes 1 seria PQ vezes 1 sobre N2 dividido por esse daqui sobre N2, que é igual a P sobre N vezes Q sobre N. Acredito ainda. Mas pode não ser, né? Mas o que eu posso sempre fazer é o seguinte, eu posso... o que eu posso pensar é o seguinte, é que se o A e B não forem racionais, o que eu posso eventualmente fazer é o seguinte, né? Está aqui o A, e o A está entre dois caras, né? Esse daqui está entre um P sobre N e P mais 1 sobre N. E o B, que é o A, o B aqui está entre um certo Q sobre N e Q mais 1 sobre N. E aí eu posso garantir o seguinte, né, que o AB é maior que P sobre N vezes Q sobre N e menor que P mais 1 sobre N tá legal? Isso daqui é igual a P vezes Q mais P mais Q mais 1, isso aqui sobre N2,
repara que isso daqui, ó, esse é igual a esse. Esse daqui, quando a ideia é que eu posso fazer o n tender a infinito, eu posso fazer o n tender a infinito e ver se esse cara daqui tende para esse daqui. Só que o P e o Q estão variando. Né? Tá legal? Então eu preciso me ligar aqui de alguma... Né? Eu posso pensar assim, vamos dizer, se o A, digamos aqui, o A é maior que B. Então, se o A é maior que B, certamente o meu P é maior que Q. E aí isso daqui, né, P mais Q mais 1 sobre N2 é menor que 2P mais 1 sobre N vezes 1 sobre N. Isso daqui agora está claro que tende a zero, né? Quer dizer, tende a zero, não, está limitado, né? Isso daqui vamos dizer assim, isso é menor. Podemos também supor, bom, se o A for menor que 1, está tranquilo. Né? Se o A for maior que 1, isso daqui pelo menos vai ser menor que 3A. 3A sobre N vezes 1 sobre N, e esse aqui tende a zero. Estou chamando a atenção que tenho, não sei se vocês pararam algum dia para pensar nisso, que quando os lados são irracionais ou incomensuráveis, tem uma aproximação mesmo na área do retângulo. Ela não cabe nesse modelo tão simples assim, entendeu? Porque você não consegue dividir os dois. Nenhum dos dois é um múltiplo inteiro da unidade. Ou pelo menos, mesmo que você use uma unidade, você use um deles como unidade, pode ser que o outro não seja comensurável. Quer dizer, não, por mais que você divida se a razão entre eles não for um número racional, você pode dividir aqui que nunca vai dar um número inteiro aqui. Por exemplo, raiz de 2 e 1. Você divide a unidade em quantos pedaços você quiser, qualquer que seja n, raiz de 2 não vai ser nada vezes 1 sobre n. Então você não pode fazer uma coisa assim. Foi só uma observação para mexer um pouco com as ideias. Mas, de qualquer maneira, a área... Então a área, vamos dizer, a gente sabe, é o produto... Então, se você tiver um retângulo, agora eu posso dizer isso, né, que mesmo via uma aproximação, isso aqui tem área AB. Então, quando eu quero calcular a área de uma figura, eu boto ela dentro de um retângulo, não precisa encostar nos lados, divido esse retângulo em retângulos menores, ou em quadrados, no que eu quiser. Posso fazer assim, 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 divido aqui ainda, aqui ainda, aqui ainda, aqui ainda, e assim eu vou. E aí tem uma coisa muito clara, que é o seguinte: você pode colocar a sua figura dentro de uma união de retângulos, e aí você sabe que a área dela é menor, ou na melhor das hipóteses, igual à soma das áreas dos retângulos. E se você botar uma união de retângulos dentro dessa figura, então a área da figura é maior ou igual que a soma das áreas dos retângulos. Então você tem como aproximar por cima e por baixo,
E se a aproximação por cima e a aproximação por baixo tenderem para o mesmo valor, ou quando a aproximação, quando o retangulinho, a área dele tender a zero, isso pode ser pensado como a área. Ou, de uma outra maneira, né, você pode fazer uma aproximação por cima e uma aproximação por baixo. Qualquer aproximação por cima está acima da sua área. E qualquer aproximação por baixo está abaixo da sua área. Então, o ínfimo das aproximações por cima tem que ser igual ao supremo das aproximações por baixo, que tem que ser igual à área. Tá? Então, você pode dizer assim, a área é igual a ínfimo por cima. E tem que ser igual ao supremo observação, ó, se a figura tem linhas curvas, com certeza não tem máximo nem mínimo. Né? Porque nenhuma aproximação por retângulos vai bater em cima das linhas curvas que estão no bordo da figura. Então, quando você faz uma aproximação por cima, com retângulos, ela nunca vai estar igualzinha à área. Então, aqui não tem mínimo das aproximações por cima, nem máximo das aproximações por baixo. É ínfimo e supremo. Tá? Observação, claro, a área só existe se os dois quer dizer, se você construir uma figura ou um conjunto que tem aproximação por cima, tem um ínfimo que for maior que o supremo das aproximações por baixo, aí não tem área. E com essa definição é relativamente fácil você dar um exemplo de figuras que não têm área. É só você pegar assim, pega um quadrado de lado 1. Agora tira desse quadrado todos os pontos com coordenadas racionais. Aí acabou, a aproximação por dentro, não tem aproximação por dentro. Qualquer quadradinho que você coloque vai dar alguma coisa que contém pontos de fora da figura, não está contido na figura. Então, se você fizer as aproximações por dentro, o melhor que você pode dizer, não, por dentro a melhor aproximação é 0, e por fora é 1, então não tem, não rola. E integral basicamente é isso. Integral, o que a gente faz? A gente pega um tipo particular de figura assim, só que ela é assim. Aí você diz, não, aqui eu não vou perder tempo com quadradinhos aqui, né? Na verdade, eu vou fazer uma coisa assim, nem vou perder tempo aqui, eu só vou gastar o meu precioso tempo aqui assim, né? E aí eu faço a aproximação por cima, que é a aproximação por cima que a gente faz para a integral. E da mesma forma eu faço a aproximação por baixo. Tá? Então,
integral é isso. Quer dizer, eu pego f limitada, para não ter surpresas, pego P A igual a 0, menor que a 1. Faço L vou chamar assim de MI, né? Onde esse cara daqui é o inf, e esse daqui é o sup, mesma coisa, né? Essa é a soma inferior, é a aproximação por baixo, essa é a aproximação por cima, e eu digo isso daqui. Só que esse aqui eu digo que é a integral de A até B de f, também chamada integral de A até B de f de x dx, é igual a esse cara daqui, que agora vai ser o if do ZU que vai ser também o sup isso daqui significa se esse ínfimo daqui não for igual a esse sup, é porque não tem a integral. Tem uma chamada integral superior e uma integral inferior. Tá? E, claro, eu também posso usar, né, eu posso pegar assim, para cada intervalo, aí menos 1, aí, escolher um xi qualquer, e aí eu tenho Q igual a x1, xn, aí eu faço S de f, p, q, que é a função, a partição e a escolha dos caras, que é igual a somatório de igual a 1 até n de f de xi, aí menos 1. Né? E aí eu também digo que a integral de A até B de f é igual ao limite, quando a norma de P tende a 0, isso aqui é S tá. Comentário, observa que essa definição de integral que está sendo feita, pensada para calcular área, ela está servindo para calcular comprimento também. Porque, na verdade, bem na verdade, é claro que essa ideia aqui serve para volume também, né? Quer dizer, eu poderia pensar assim, né? Eu tenho uma região no espaço e aí eu parto
assim, mas também parto, eu divido em cubos, em blocos, e aproximo o volume por blocos. É a mesma ideia. E aí, e eu posso usar a integral também. Por exemplo, então vamos dar uns exemplos que mostram que a integral serve para bem mais do que calcular a área, né? Exemplos que a gente conhece. Tá? Exemplos. Bom, o primeiro exemplo era o exemplo do salame. Ou do presunto. Você botou o presunto na fatiadora, né? E aí fez as diversas fatias. E o que é isso? Você está fazendo, na verdade, uma integral volumétrica, né? Calculando o volume. Só que você sabe que, basicamente, você pode pensar assim, né? Que cada pedacinho aqui, você está aproximando por um volume assim, né? Tá? E aí você vai, bom, vou botar aqui mais um pouquinho. Tá? Você fez uma aproximação por volumes. Então, se você já tem a área, quer dizer, a ideia então aqui é o quê? Que a cada você vai aqui de 0 até Hzão. Aí você pega o Hzinho aqui e você tem essa área aqui que supostamente é uma S de H. E aí você diz o volume é igual a integral de 0 a Hzão. Ou vamos dizer, pode botar aqui de A até B, né? É claro que a gente está calculando uma integral que poderia ser uma área, mas na verdade, quando a gente está fazendo isso, né, a gente está pegando aqui o AB e aqui a gente está botando o S de H. Quer dizer, para cada H que você coloca aqui, esse S de H, ele não é um comprimento, ele é uma área, ele tem dimensão de área. E aí você integra essa área em relação ao comprimento H e você tem um volume. Tá? Mas eu acho... Em princípio sim, né? Porque você botou uma régua. Né? Imagina, você está lá no seu açougue. Aí você tem uma régua na parede. E aí você pega o seu presunto preso assim em alguma coisa, em prateleira, encosta lá na parede, e onde for o A é o A, onde for o B é B. Pode ser até negativo. O que importa não é o A e o B, né? É o intervalo que eles variam e você integrar nesse intervalo. Isso é o que conta. Tá?
Repara que a integral volumétrica, se você pensar assim, ó, pensa em densidade. Por exemplo, de massa, né? Então você tem aqui uma massinha, você tem aqui o ponto X, você tem aqui um volume, vamos chamar de ΔV, e aqui nesse volume você tem uma massa. E é claro que esse ΔV está em torno de x. Então a densidade vamos chamar assim de ρ de x é o limite quando ΔV tende a zero de ΔM sobre ΔV. E a massa seria a integral volumétrica da densidade de massa. Tá legal? Nós aprendemos isso no colégio, densidade de massa, não aprendemos? Ou se não aprendeu, é uma coisa óbvia também, né? Qualquer criança é capaz de entender isso. Né? Então, e olha só, podia trocar aqui, para poder ser negativo, pensa assim, densidade, você poderia pensar assim que tem carga aqui no meio, e aí você poderia pensar carga ΔQ. Qual é a carga que tem aqui dentro? Carga elétrica. Né? Vai lá, vamos dizer, no modelo clássico, você vai lá, conta os elétrons lá, soprando e tal. E aí você simplesmente faz isso. Isso seria uma densidade de carga. Obviamente, você não mede a densidade de carga em cada ponto, você no máximo pode fazer algumas coisas e tal, mas para você formular, por exemplo, as equações de Maxwell, você precisa pensar assim, que você tem uma densidade de carga que está lá, que você não sabe o que é, ou você não sabe qual é, mas ela se relaciona com o campo elétrico, com o campo magnético, com a intensidade de corrente, com uma série com as grandezas físicas pertinentes, de certas maneiras que você consegue, de alguma forma, dizer, não, isso é assim, e porque você consegue entender isso direitinho, nossos computadores estão ligados, porque tem eletricidade. Tem lá as usinas hidrelétricas, estão lá, os negócios estão gerando campo magnético, tal, campo elétrico, e está gerando eletricidade. Aliás, eu acho que devia ser uma parte importante do curso de física, que é Física 3, né? Explicar todo esse funcionamento das usinas de geração de energia elétrica. Então isso aqui também pode ser. Claro que aqui a gente precisaria, para fazer as integrais, seriam integrais volumétricas, mas você pode pensar, né, por exemplo, sempre que você pode pensar que você tem aqui um fio e que você pode desprezar as dimensões, ter só uma dimensão relevante, ou então você tem uma coisa assim mesmo, mas que ele é feito de fatias, de rodelas uniformes, de maneira que em casa você tem aqui o X, e aí aqui você tem um intervalo, vamos dizer assim, ΔX, e aqui nesse intervalo, aqui assim,
você pode pensar que você tem uma massa. Ou que você tem uma carga. E que, portanto, você pode pensar assim, que você tem uma função ρ de x igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de ΔM sobre ΔX, por exemplo, e que a massa, que é A, que é B, a massa vai ser a integral de A até B de ρ de x dx. Né? Repara, essa é legal o seguinte, né? Porque essa função densidade ela foi feita para ser integrada. Né? Ela está aí para você recuperar a massa no intervalo AB. Na verdade, em qualquer intervalinho que você pegar aqui, você integra e acha massa. Tá? Pode ser a carga também. E tem uma densidade muito importante na nossa vida, que é a densidade de probabilidade. Tá? Quer dizer, você tem que... Você não vai poder, numa situação assim, definir a probabilidade em cada ponto. Então você vai ter que definir a probabilidade nos intervalos e vai ter a densidade de probabilidade. Então, tudo que envolver comprimento, área, volume, tem a ver com integral, mas tudo que envolver densidade e tudo que envolver grandezas que numa determinada situação física tem uma densidade que é variável, entendeu? Porque uma coisa é você dizer, não, essa bolota aqui tem massa tal, mas se ela não é homogênea, ali dentro os pedacinhos têm massas diferentes, então você vai ter que pensar em termos de uma densidade de massa que você integra para ter a massa toda. Ou num modelo mais estilizado, né, você tem um fio e você tem uma densidade de massa, densidade de carga que é variável. Tá? Então o integral tem a ver com essas coisas todas. Se você for... Por exemplo, se você for pensar em termos de momento de inércia, você tem um negócio desse girando. Imagina assim, ó, você tem aqui Tem aqui essa coisa aqui, ela está girando aqui assim. Aí, ó, primeiro, ó, cada ponto aqui, ela está girando com a velocidade angular ômega, mas cada ponto aqui vai ter uma velocidade, né? Aqui você tem H, você tem R de H. Então, cada ponto aqui vai ter uma velocidade que vai ser proporcional a H. Vai ter uma energia cinética que vai ser proporcional ao quadrado de H. E se esse negócio não for homogêneo, cada pedacinho aqui vai ter uma densidade de massa diferente. Então, se você for calcular a energia cinética aqui, você vai ter que integrar, né, vamos dizer, vai ter que integrar a densidade de energia cinética, né, que seria a energia cinética por unidade por pedacinho de comprimento aqui, que seria a densidade de massa, metade da densidade de massa vezes o quadrado da velocidade, da norma da velocidade. Tá legal assim? Um panorama de que a integral
não é para ficar calculando a área debaixo de gráfico de função para passar na prova. É para poder formular essas coisas aqui. Assim, do gráfico do sino, sim. É porque é o seguinte, quando você pensa assim, um intervalo AB, e você diz, não, aqui a probabilidade é o seguinte, né? Você bota aqui essa altura 1 sobre B menos A, e isso aqui é a densidade de probabilidade. Então, se você tiver aqui alfa, beta, né, a probabilidade de você estar em alfa, beta, seria igual à integral de alfa até beta da função f de x dx, essa aqui seria f, que é igual a 1 sobre b menos a vezes beta menos alfa, que é exatamente vamos dizer, a proporção do intervalo total que está aqui. Mas isso é um modelo que você acha que todo mundo é equiprovável. Não vou entrar em nenhum detalhe. A dedução dessa curva de Gauss é até uma coisa legalzinha, né? Mas você pode pensar assim, que se você está nos reais, primeiro você vai ter que atribuir uma densidade de probabilidade aqui. Imagina que você está, vamos dizer, seu problema é escolher x em R. Bom, o comprimento é infinito, então você não pode dividir pelo infinito, porque vai dar probabilidade zero em toda parte. Então, alguns lugares vão ser mais prováveis que os outros. Então, tipicamente, vamos dizer, é razoável, né, você pensar assim, ó, que é mais provável estar por aqui, quanto mais longe você estiver, menos provável, e ter alguma coisa assim. Aqui, quando vai lá para longe, vai diminuindo. Então, aqui você teria uma f de R em R, f de x maior que zero para todo x, e o importante é que a integral de menos infinito a infinito de f de x dx seja igual a 1. Porque aí, se você pegar o intervalo alfa, beta, né, a probabilidade de estar no intervalo alfa, beta, você vai dizer que é a integral de alfa até beta de f de x dx, que vai ser alguma coisa menor que 1. Ocorre que, por razões que não são tão simplesinhas assim, mas é um exemplo, se você botar f de x igual a e elevado a menos x2, vou botar aqui assim, vai dar 1 em 0 e vai para 0 no infinito. Não é muito difícil provar que essa coisa, a integral disso, é finita. Mas quanto é que essa integral é menos evidente, né? Mas é raiz de π. Então, se você botar, na verdade, aqui, eu como não uso isso todo dia, eu fico na dúvida se é raiz de π ou raiz de 2π, mas eu fiz a conta aqui de cabeça rapidamente, se eu não me engano, é raiz de π. Eu posso ter errado a conta também. Porque uma maneira simples de fazer essa integral é calcular ela em R2. Mas nós temos um exercício na nossa lista 2 que é justamente lidar com essa integral aí. Vocês vão, vamos dizer,
conviver com ela em probabilidade estatística o tempo todo. Tá? Quem inventou isso foi o Gauss, e ele fez algumas hipóteses muito interessantes sobre como deveria ser essa distribuição de probabilidade para chegar nessa curva. E as hipóteses eram tão razoáveis que essa distribuição é conhecida como uma distribuição normal, né, gaussiana. Tá? Mas a ideia, em geral, é isso, que se você tem um intervalo e que você quer atribuir probabilidades aos subintervalos desse intervalo, você tem que botar uma função que é a densidade de probabilidade, e aí a probabilidade de cada intervalo vai ser definida assim. Tá? Então essa é mais uma situação em que você tem a probabilidade aí. É bastante razoável. Né? Um exemplo é você botar um alvo aqui e atirar. É mais provável você acertar no centro. O que não quer dizer que seja mais provável você acertar aqui do que você acertar nisso aqui tudo. É mais provável você acertar aqui do que você acertar aqui. Se você mirar no centro, né? E não for completamente ruim. Então você tem uma distribuição que vai morrendo no infinito. Né? Bom, e tem uma coisa que eu queria comentar também, deixa eu ver se eu tenho tempo para isso, que é a mudança de variáveis. Porque tem a integração por partes, que é uma coisa relativamente simples assim, algebricamente e tal, você faz a conta. Né? A mudança de variáveis mudança de variável. Né? Imagina que você tem um f de x e x é igual a θ de t. Então, se você fizer g de t igual a f de θ de t, o que você vai ter? Você vai ter g' de t igual a f' de θ de t, θ' de t dt. Digamos que todo mundo seja integrável aqui, dê tudo certo. Né? Então, digamos que o seu θ varia aqui de alfa até beta. E que θ de alfa igual a θ de beta igual a b. Então, se você fizer a integral de a até b de f de x dx, isso vai ser... vou dizer, na verdade, assim, vamos dizer assim, de f' de x dx, isso vai ser f de b menos f de a. Se você fizer a integral de alfa até beta de g' de t dt, que vai ser igual à integral de alfa até beta de f' de θ de t, θ' de t dt, bom, isso aqui vai dar g de beta menos g de alfa, que é igual a f de θ de beta, né?
menos tá? Então, que é igual f de b menos f de a. Então, essas duas integrais são iguais. Quer dizer, você pode mudar dessa integral para essa. Então, repara que é uma coisa assim, digamos, quando você vai fazer integral, vamos dizer, de 0 a 1 de raiz de 1 menos x2 dx. Você pode pensar assim, poxa, o x aqui está querendo ser chamado, né? O x está dizendo assim, me chama de seno θ. Né? Ou, vamos dizer, seno t, assim, para ficar mais. E aí você tem tendência a dizer, bom, quando t varia de 0 a π sobre 2, o seno t varia de 0 a 1. Então você quer pensar assim, isso aqui vai ser integral de 0 a π sobre 2, de raiz de 1 menos seno quadrado t dt, que vai ser igual a integral de 0 a π sobre 2, mas não é, né? Porque aqui faltou alguma coisa, né? Quer dizer, não é exatamente essa história aqui. Tinha um θ' aqui que não está entrando. Aqui eu não fiz simplesmente, eu não substituí o x de t por θ de t. Eu tive que botar θ' de t. Quer dizer, aqui faltou, né, eu botar o x' de t igual a cosseno t. Então tinha que ter posto aqui cosseno t. Aliás, ali tinha na verdade, acho que eu escrevi cosseno quadrado, era cosseno, né? Então isso daqui, na verdade, vai ser integral de 0 a π sobre 2, de raiz de cosseno quadrado t, cosseno t, dt. E aqui, entre 0 e π sobre 2, o cosseno é positivo, então eu posso escrever integral de cosseno quadrado t dt de 0 a π sobre 2, e essa é fácil. Embora isso aqui, essa integral aqui, a gente tem que saber calcular meio que de cabeça, né? Porque se você fizer xy aqui, né? Se você fizer aqui x2 mais y2 igual a 1, aqui em cima, se você olhar só aqui em cima, y igual a raiz de 1 menos x2. Então a nossa integral aqui é essa área daqui que a gente sabe que é π sobre 4. Tá? Mas, digamos que a gente, em vez de calcular de 0 a 1, a gente quisesse um intervalo alfa, beta e tal, se justifica. Tem uma maneira simples de guardar essa coisa aqui, né? É que isso aqui está dizendo que se eu fizer a integral de 0 de a até b de f' de x dx, isso aqui é igual a integral de alfa até beta de f' de θ, θ' dt. Isso corresponde a você pensar o quê? X igual a θ de t, dx dt igual a θ' de t,
e dx igual a θ' de t dt. Então é como se você dissesse, ó, esse cara daqui, o x vai ser substituído pelo θ de t, né? E o dx, que está aqui, vai ser substituído, o x vira θ e o dx vira θ' de t dt. Tá? Tem uma maneira um pouco mais geométrica de enxergar isso também. Que é você pensar da seguinte maneira. Imagina que você tem aqui... Esse negócio está já meio ruim. Mas que você tem aqui, assim, é o intervalo AB, aqui o intervalo alfa, beta. E vamos botar aqui a função e vamos trazer a função para cá. Significa o seguinte, aqui você tem a função f de x, aqui você tem x, t, e aqui a função θ, quer dizer, x é igual a θ de t. E aí você constrói que essa função, que é a função f de θ de t. Quer dizer, você pega o t aqui, calcula o θ de t, esse cara assim, aí você vai aqui no cara que tem supostamente aqui a mesma altura, e traz esse valor para cá. Então, dizer que a integral de alfa até beta, de f de θ de t, dt, é diferente da integral de a até b, de f de x dx, é bastante razoável. Por quê? Porque você tem que pensar que quando você dá um ΔT aqui, você dá um Δx aqui. Mas, então, é como se você dissesse assim, ó, se eu partir aqui, fizer essa cerca aqui e essa cerca aqui, as alturas estão bem relacionadas, mas as bases não estão bem relacionadas, não são iguais, né? Então aqui eu posso pensar, né, que o pedacinho de área aqui e o pedacinho de área aqui, ó, do lado de cá você tem ΔT vezes f de x de t. E do lado de cá você tem Δx vezes f de x de t. Essa altura e essa daqui são iguais. Mas esse cara não é igual a esse. Você quer isso. Então, isso daqui é igual a Δx sobre ΔT vezes f de x de t ΔT. Então, este daqui, ó, é isso aqui. E aqui você tem que botar um fator de correção que dá a relação entre esse tamanhozinho aqui e esse aqui, que é Δx sobre Δt. Quando você pensa
em termos infinitesimais, seria mais ou menos você dizer o seguinte, né, que somatório de f de x de ti delta ti seria igual a somatório de f de x de ti delta xi, que você escreve assim, somatório de f de x de ti delta xi sobre delta ti vezes delta ti. E aí você olha para isso daqui e diz, mas isso aqui vai tender para a integral de alfa até beta, quer dizer, quando você está integrando aqui, né, vamos dizer, na verdade, esse daqui é diferente desse, né? Esse daqui é o que está aqui. Tá? Se você fizesse só essa integral aqui, você ia achar essa área e não essa. Então, para achar essa daqui, você não pode escrever isso. Você tem que pegar isso aqui, escrever assim, e agora dizer, ah, não, agora isso é uma integral em t, porque isso aqui tende para a integral de f de x de t, x' de t, dt. É um fator de correção, fator de esticamento. Tá? É como se você tivesse aqui um elástico e um monte de espetos aqui assim, e você esticasse e colocasse aqui. Então, as alturas estão iguaizinhas, mas as bases se modificaram. E esse cara daqui é o fator de esticamento. Tá ok? Então, isso é meio que uma revisada nas ideias de integral. Né? Faltou, vamos dizer assim, que tem uma relação entre a integral e a derivada direta, né, que é essa figura aqui, né, que se você tiver uma área aqui assim e vier passando retas paralelas aqui e em cada instante t você disser, bom, vamos ver, se você vier aqui, esse tamanho daqui é x, vamos dizer assim, x, e essa daqui é a área S de x. Se você fizer x mais delta x aqui, então a variação da área é esse pedaço daqui. E se você fizer S de x mais delta x menos S de x sobre delta x, quando o delta x tender a zero, você divide essa área por esse pedacinho aqui, o pedacinho vai encolhendo e isso vai tendendo para esse tamanho. Eu tenho certeza que eu vi essa figura no livro do Newton, mas recentemente eu procurei, não consigo achar em lugar nenhum. Eu tenho o livro, ele nem é tão grande, eu folhei e não consigo achar essa figura lá. Mas eu tenho certeza que não fui eu que tive essa ideia, foi o Newton. Tá, então... E isso é a ideia a derivada do logaritmo C1 sobre x é isso, né? A derivada da integral se a função é isso aí. Bom, então, vocês têm alguma pergunta? Diz aí, Gabriel. Essa questão da área é interessante, porque, por exemplo, Arquimedes
Ele vai lá e calcula a área. Eu tenho a impressão que ele não parou para definir a área. Né? No começo dos tempos da integral, também as pessoas saíram calculando. Que eu me lembro assim, é mais no século XIX que as pessoas começam a discutir, espera aí, que é mesmo esse negócio? Porque porque no começo as funções todas eram ótimas, polinômios, sei lá, coisas boas. No século XIX, com as séries de Fourier, começa a aparecer a necessidade de, vamos dizer, a possibilidade de lidar com funções que sejam descontínuas. E aí a questão de, peraí, mas se a função é descontínua, tudo bem, se tiver uma descontinuidade boa, pode ser, não, uma função ainda é integrável, mas aos poucos o Riemann já coloca, tanto que a gente chama de integral de Riemann, porque o Riemann, num trabalho sobre séries de Fourier, ele resolve definir integral, porque ele acha que não está bem esclarecido, e ele coloca a questão, quão descontínua pode ser uma função para ser integrável. E aí isso meio que é o grito de partida assim, de um período de discussão do conceito de integral, que vai atingir seu ápice em 1900 com a integral de Lebesgue. Então tem várias maneiras de você definir integral. Uma delas vamos dizer, uma classe delas seria dizer, eu vou definir primeiro uma certa classe de funções que são integráveis e depois eu vou estendendo essa classe de funções até onde eu puder. Por exemplo, a classe mais simples são as funções escada. Aí depois você vai melhorando isso e tal. E aí a extensão do Riemann, ela para num ponto e deixa muitas funções que podem não ser integráveis. O Lebesgue tem uma ideia muito simples, mas muito legal, que estende a classe de funções integráveis bastante. Então a integral Lebesgue passou a ser a integral oficial. Mas essa coisa de classe de funções e tal, basicamente a diferença do Riemann para o Lebesgue é o seguinte, é que quando eu faço a aproximação de função de área por fora, por exemplo, eu somo um número finito de retângulos. A ideia do Lebesgue foi o seguinte, olha, mas eu sei somar séries. Então eu posso eventualmente aproximar com um número infinito de retângulos, desde que a soma das áreas seja finita. E isso abriu caminho para vamos dizer, para você ter mais funções integráveis do que você tinha. A gente pode retornar isso. Mas o apostol vai ficar no meio do caminho também, porque ele, vamos dizer, vai meio que fazer o jargão da integral de Lebesgue, mas sem ir até a integral de Lebesgue.